Olá pessoal, vamos para mais uma aula de ética e de paradidático. Vai pegando aí o seu material, o seu livro, tá certo? Para a gente poder dar início à nossa aula. Prestem bem atenção, vamos lá? Na nossa aula de ética, hoje nós vamos falar sobre o tema Os Cidadãos Invisíveis, páginas 102 e 103 do seu livro de ética. Pegue aí e acompanhe comigo a nossa explicação. A palavra invisível se refere a algo que não se pode ver. Disso todos sabem, não há dúvidas. Porém, as palavras podem ser associadas a diversos significados dependendo da cultura ou do tipo de evolução que as sociedades têm. Quando esse termo é associado a uma pessoa, significa que essa pessoa não teria visibilidade, ou seja, que não é reconhecida como cidadã. As diversas mudanças nas relações humanas que observamos nos dias de hoje, o consumismo exagerado, os preconceitos e alguns conflitos tornam pessoas invisíveis, imperceptíveis no convívio social. Infelizmente, essa é uma dura realidade que diz respeito às pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que não têm documentos de identificação, mendigos, moradores de ruas, imigrantes clandestinos. Então, essas pessoas, como a gente pode ver nessas imagens, são consideradas pessoas invisíveis. Às vezes você passa, ou então muitas pessoas passam, eu passo, a gente acaba nem vendo, né? Nem dando conta que aquela pessoa está ali naquele sofrimento, a correria, a pressa do dia a dia, e infelizmente as pessoas passam despercebidas aos nossos olhos. Todos eles sofrem desse mal que afeta diretamente sua dignidade humana, pois se não são reconhecidos como pessoas, também não têm seus direitos respeitados. A gente já falou bastante, né, sobre a dignidade humana, sobre que todo mundo tem direito de ter o básico na alimentação, a moradia. Infelizmente, as pessoas que são chamadas invisíveis, elas com certeza não têm esses direitos garantidos. Muitas moram na rua, passam fome, não têm emprego, não têm estudo. Infelizmente, né, a nossa realidade é essa. Assim, a sociedade perde qualidade de vida, há mais isolamento social, o preconceito impede novas relações e mais pessoas ficam numa situação que se dá o nome de indigência. É assim, gente, eu entendo que muitas vezes a gente vê uma pessoa assim, um mendigo, uma pessoa na rua, a gente tem medo, né? Pode ser um ladrão, uma pessoa assim de má índole, de má intenção, mas muitas pessoas estão ali realmente porque necessita, não tem condições e acaba que a gente passa esse olhar, né, despercebido dessas pessoas, um olhar que pode ajudar, pode estender a mão, a atitude. Então vamos refletir sobre isso, sobre como a gente enxerga essas pessoas. Será que a gente está olhando, está vendo, ou a gente faz de conta que essas pessoas não existem? Porque elas estão lá, são seres humanos, são pessoas que passam as dificuldades, passam sofrimentos, não têm, né, suas dignidades básicas, muitas não têm nem a dignidade de tomar um banho. Não tem água nem para tomar um banho, nem um alimento, assim, o básico. Então, vamos refletir um pouco sobre isso, sobre as atitudes que a gente tem tomado referente a essas pessoas que, como o texto diz, são pessoas invisíveis. Vivem como se não existissem e sentem na pele o descaso das outras pessoas em relação a elas. É necessário que haja uma mudança no jeito de ver essas pessoas, que são justamente aquelas que mais precisam de amparo e ser incluídas na sociedade, de modo que tenham seus direitos resguardados e a sociedade possa ser menos injusta e mais cidadã. Agora, pessoal, eu quero que vocês observem comigo essa história, tem aí no nosso livro. Eu quero que vocês observem bastante nessa história e na moral, na mensagem que essa história quer passar para a gente. Vamos lá, acompanhem comigo. O nome dessa história se chama Cavaleiro do Amor e quem escreveu essa história foi Silvio Schmidt.
Um dia, numa praça, um jovem exibia seu coração, o mais bonito daquela cidade. Uma grande multidão se aproximou e admirou aquele coração, pois ele era perfeito. Não havia nele um único sinal que lhe prejudicasse a beleza. Todos reconheciam que realmente era o coração mais bonito que já haviam visto. O jovem estava vaidoso e ostentava com crescente orgulho o seu coração. De repente, um velho homem, montado em um cavalo, surgiu do meio da multidão, desceu ao chão e bradou: Seu coração nem de longe é tão bonito quanto o meu. O jovem e a multidão olharam para o coração do velho. Batia fortemente, mas era cheio de cicatrizes. Havia lugares onde faltavam pedaços e também partes com enxertos que não se encaixavam bem, que tinham as laterais ressaltadas. A multidão se espantou. Como pode dizer que seu coração é mais bonito? O jovem olhou para o coração do velho homem e disse rindo: O senhor deve estar brincando. Compare seu coração com o meu e veja, o meu é perfeito e o seu é uma confusão de cicatrizes e emendas. Sim, disse o velho homem, o seu tem aparência perfeita, mas eu nunca trocaria o meu por ele. As marcas representam pessoas a quem dei o meu amor. Eu arranquei pedaços do meu coração e dei a elas, e muitas vezes elas me deram pedaços de seus corações para eu colocar nos espaços deixados. Como esses pedaços não eram do tamanho exato, hoje parecem enxertos feios e grosseiros, mas eu os conservo como lembranças do amor que compartilhamos. E aí, o que é que vocês acharam desse texto? Ele fala, né, sobre um homem que tinha um rapaz que tinha um coração muito bonito, lindo, sem nenhuma marquinha, e o outro de um velhinho que tinha um coração cheio de cicatrizes. Mas essas cicatrizes, elas significavam que ele tirou um pouquinho do coração dele, claro, no sentido figurado, deu o amor, deu carinho, deu atenção, fez alguns sacrifícios por alguém, alguém também pegou um pouquinho do coração dela, deu um pouquinho para ele, por isso que às vezes os enxertos, né, os pedacinhos recolocados eram um pouquinho maior do que o dele. Então essas cicatrizes, elas fazem parte da nossa vida, porque nem tudo é perfeito. A gente, com as pessoas que a gente ama, a gente discute, às vezes a gente briga, tem alguns desentendimentos, mas lá no fundo a gente tem amor por elas, a gente se reconcilia, a gente pede desculpa, e é assim que o nosso coração é. Né? Ele não vai ser perfeito. Afinal, se for perfeito, como é que você vai ter amado alguém? É impossível você nunca ter se machucado, nunca ter se chateado. Faz parte da vida, né? Esses sentimentos, essas emoções, essa troca de sentimentos, essa troca de amor, né? Você faz sacrifício por alguém, se esforça, alguém faz isso por você e é um sentimento mútuo, né? Então, muito bonito esse nosso texto do Cavaleiro do Amor. Vamos para as nossas atividades referentes ao nosso conteúdo. Nós vamos voltar um pouquinho às páginas e vamos responder as páginas 99 até a página 101 e depois nós vamos responder a página 103. Página 99, você vai ler um texto informativo falando sobre o número de vítimas da fome cai para menos de 800 milhões. A erradicação é o próximo objetivo. Lendo esse texto, você vai responder as questões da página 100. O que significa a sigla FAO? Segundo a FAO, quais são as regiões mais atingidas pela fome? O que o texto sugere como solução do problema da fome? 8. Observe a charge abaixo, depois escreva o que você compreendeu sobre ela. Eu tenho um iPhone e você? Aí o menininho responde, eu tenho iPhone. Né? Um trocadilho de palavras que uma pessoa tem muita condição de comprar um iPhone e outra pessoa não tem nem o que comer.
né? Então, que outras atitudes você pensa que poderiam ajudar a acabar com a fome? Escreva-os nos espaços abaixo. 10. Com a música abaixo, vamos refletir um pouco sobre, mais um pouco sobre o tema. O nome da música é Eu Louvei, de Adão Negro e Sérgio Cassiano. Depois, na questão 11, você vai desenhar e pintar no quadro abaixo uma representação da letra da música da questão 10. Ok, pessoal? Agora nós vamos para a página 103, né, referente ao nosso texto Cidadãos Invisíveis. 1. A quem o texto chama de cidadãos invisíveis? 2. Por que isso acontece? 3. Quais prejuízos essa conduta pode causar à sociedade? 4. Como podemos agir para que isso não aconteça? E 5. Explique com suas palavras a frase ultimamente o mundo anda muito doente. Explique também como curar essa doença referida na frase. Então, vamos, fazer essas atividades que é para a gente fixar melhor o nosso conteúdo. Agora, pessoal, nós vamos para o nosso conteúdo do paradidático, né? Nossa disciplina do paradidático. Como vocês bem sabem, nós estamos vendo a história Confusão na Floresta. Vamos relembrar, um pouquinho essa história. Nós sabemos que os animais estavam conversando na floresta e começaram a contar piadas, a contar histórias, inventar, e uma história, uma invenção de uma história saiu. E um animal que estava perto ouviu só parte da história e foi logo fofocar o que ele tinha ouvido. Esse outro animal falou para outro animal que ele tinha ouvido, só que aumentando mais a história. E esse outro falou para outro, e animal falou para o outro essa história, só que cada um aumentava uma coisinha. No final, os personagens que estavam envolvidos nessa história, que era o rei e o papagaio, porque disseram que o papagaio tinha desbancado o leão, o rei da floresta. O rei ficou sabendo e foi tomar satisfação e foi de um por um querendo saber que história era essa. E no final nós sabemos que a história, ela diz que você tem que ter muito cuidado com aquilo que você escuta, com aquilo que você fala, Evitar não falar mentiras. Se você ouvir alguém falando alguma coisa, preste bem atenção para você não estar falando coisas indevidas. Então, foi só aí para relembrar, uma pincelada sobre a nossa história, do nosso paradidático Confusão na Floresta. Agora nós vamos fazer a atividade, certo? Do nosso livro Trabalhando com a Literatura Infantil, das páginas 31 a 34, ok, pessoal? E nós vamos depois fazer uma folhinha de interpretação de texto. Mas primeiro nós vamos fazer essa atividade aí do nosso paradidático. Na página 31 do nosso livro Trabalhando com a Literatura, nós temos assim, isso é referente ao paradidático Confusão na Floresta. A borboleta contou para a preguiça que o senhor papagaio estava muito... Encontre a palavra que completa a frase entre as letras do diagrama abaixo. Então, você vai circular aí a palavra de como a borboleta contou para a preguiça que o senhor papagaio estava. 12ª questão. A preguiça, ao saber a notícia, desceu rapidamente para se esconder do papagaio. Pinte da mesma cor o lugar onde ela se escondeu e a quem pertencia esse lugar. Então, são duas cenas aí que você vai pintar. 13ª, pinte os espaços com os pontinhos para destacar a palavra que indica o que causou a confusão na floresta. Em seguida, crie uma frase com a palavra. Então, você vai pintar aí os pontinhos e vai aparecer o que foi, que causou essa confusão e depois criar uma frase com ela. Página 32. Complete as frases com as palavras do quadro: estraçalhar, cobra, floresta, rei e assustado. Nós temos aí: o papagaio diz que é o novo da, ele ameaça quem estiver à sua frente. O tatu ficou bastante
saiu correndo e encontrou a... Exatamente, aí você vai completar. 15. Realize uma pesquisa e registre o som que alguns animais produzem. Você vai pesquisar aí qual é o som que o beija-flor produz, qual é o som que o macaco produz, e a cobra, e o jacaré, e o papagaio, e o leão. Você vai pesquisar e vai colocar aí. 33, a página. Quem a cobra encontrou no meio do caminho e repassou-lhe a notícia? Ilustre. Aí você vai desenhar aí quem foi que a cobra encontrou no meio do caminho. 17ª questão. A cobra comentou que o papagaio tinha montado um grupo particular. Descubra que grupo era esse lendo a dica abaixo. É um conjunto de soldados. O conjunto de soldados é o quê? Você vai colocar aqui. 18. A palavra exército pertence a qual classificação do substantivo? É composto, é próprio, é coletivo ou é derivado? Na história foi relatado que a comida preferida do papagaio era ensopado. Que tipo de ensopado supostamente ele preferia? De tatu, de cobra ou de pata? Aí você liga o ensopado para a panela para o pratinho, certo? E por último, página 34. Ilustre os animais de acordo com as suas características. É um réptil carnívoro, boca grande, dentes afiados e típico do Pantanal. Aí você vai desenhar que bicho é esse. É um herbívoro, pesa em média 4 toneladas, vive na água e na terra, é um mamífero e suas presas chegam a medir 50 centímetros. Apresenta manchas em seu corpo, é venenosa, tem um guiz em sua cauda, possui preferencialmente hábitos noturnos e tem de 16 a 24 filhotes. E agora é com você. Escolha nos animais citados na história, escreva algumas características e troque o livro com o colega para ele tentar adivinhar. Para concluir, peça-lhe que faça uma ilustração. No caso, você que está em casa pode fazer mesmo aí escolher um animal, um outro animal que não esteja aqui, mas que esteja no nosso livro, e você vai desenhar e colocar algumas características dele, ok? Pronto, pessoal. Essa é a nossa atividade do nosso livro de Trabalhando com a Literatura Infantil, ok? Agora nós vamos para a nossa atividade de interpretação de texto, nossa folhinha, ok? Vamos lá. Preste bastante atenção no nosso texto para você conseguir responder as perguntas. O nosso texto de hoje tem por título O Burro Trapaceiro. Vamos ver essa história de hoje. Há muitos anos moravam no mesmo curral um burro, um boi e um cordeiro. Embora pela manhã os três tivessem que trabalhar muito, à tarde podiam descansar à vontade no curral, pois o dono os tratava muito bem. Que fazer durante as horas livres? Resolveram passar as tardes jogando cartas ou dardos. Quem ganhasse podia dormir no melhor estábulo. Como se pode imaginar, os três jogavam com maior afinco. O burro era um grande trapaceiro, ganhava todas as partidas e por isso dormia sempre no melhor estábulo. O boi e o cordeiro começaram a desconfiar dele. Para terem certeza de suas suspeitas, fizeram uma pequena cruz em todas as cartas. Quando o burro voltou a ganhar, na partida seguinte, os amigos lhe pediram: "Mostre-nos suas cartas, amigo", disse-lhe o cordeiro. "Isso, suas cartas", apoiou o boi. "Estão insinuando que eu estou fazendo trapaça?", perguntou o burro meio sem jeito. De nada adiantou negar. Teve de mostrar as cartas que tinha posto sobre a mesa. Nenhuma delas estava marcada com uma cruz, quer dizer, não pertenciam ao baralho e o burro tinha tirado da manga. Assim, os dois puderam comprovar suas suspeitas. Realmente, há muito tempo, o burro os estava enganando. Desde essa tarde, não voltaram a jogar com ele, pois haviam perdido totalmente a confiança e passaram a se revezar na utilização do melhor curral. Agora, pessoal,
nós vamos resolver algumas questões relacionadas ao nosso texto. Vamos lá. Primeira questão. Releia esse fragmento da história. À tarde podiam descansar à vontade no curral. Isso acontecia porque o dono cuidava muito bem dos 3 animais, ou os 3 animais trabalhavam demais durante a manhã, ou os 3 animais moravam no mesmo curral há muito tempo. 2. Segundo a história, os 3 animais jogavam com maior afinco para a disputa do melhor estábulo. Neste contexto, o termo afinco significa cautela, empenho ou impaciência. Questão 3. Na passagem, ganhava todas as partidas e por isso dormia sempre no melhor estábulo. O narrador refere-se a quem? Ao boi, ao burro ou ao cordeiro? 4. Para terem certeza de suas suspeitas, fizeram uma pequena cruz em todas as cartas. O texto destacado exprime uma condição, uma finalidade ou uma consequência. 5. Na parte teve de mostrar as cartas que tinha posto sobre a mesa, o texto conta um desejo do burro, uma obrigação do burro ou uma promessa do burro. 6. No segmento, desde essa tarde não voltaram a jogar com ele. A expressão grifada indica uma circunstância de quê? Lugar, modo ou tempo. A expressão é desde essa tarde. Então, desde essa tarde refere-se ao quê? Lugar, modo ou tempo. 8. Pode-se concluir que a história do burro trapaceiro é um conto, uma fábula ou uma reportagem. 9. Que tipo de sentimentos você acha que o boi e o cordeiro sentiram quando descobriram a trapaça do burro? 10. Como você age quando alguém tenta trapacear você? 11. Você acha que o boi e o cordeiro agiram certo quando descobriram o que o burro fazia? Justifique sua resposta. 12. Se você pudesse escolher um castigo para o burro, qual seria? 13. Que sentimento foi perdido após a descoberta da trapaça? Você já perdeu esse sentimento com alguém? Conte brevemente o que aconteceu. Então, pessoal, essa é a nossa atividade de interpretação de texto. Leiam direitinho e respondam com capricho, ok? Espero que vocês tenham compreendido todo o nosso conteúdo até aqui e espero que a gente se encontre ainda mais animado para a próxima aula. Tenha um bom final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!